Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Bom, vamos dar continuidade aqui, né, nessas sériezinhas de vídeos que eu estou assistindo do canal da irmãzinha, né? E eu vou trazer mais uma análise aqui. Tem vídeos que ela tem lá no canal dela que eu não vejo relevância nenhuma, ou importância, ou alguma coisa significativa no vídeo dela, para poder trazer aqui para a gente ter um aprendizado, né? Porque na realidade aqui os meus vídeos, eu já falei muito dos líderes, né? Agora eu estou trazendo um pouquinho dos membros, para vocês verem que os membros aprendem direitinho como os seus líderes querem, né? Mas vamos lá, antes da gente iniciar, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou analisar uma mensagem, né, que deixaram aí, tá bom? Um comentário que deixaram no vídeo. Deixa eu diminuir minha câmera novamente. Só um instante, vamos lá. É o vídeo que eu postei ontem, tá certo? Eu vou analisar com vocês a resposta que esse irmão deu do vídeo, né? Adventistas defendem sem base bíblica o seu líder religioso. É o que nós vimos ontem, né? Então é sempre assim, eu me torno repetitivo porque há a necessidade da repetição. Eu sempre espero que os adventistas ou qualquer outro membro de qualquer denominação, quando entram aqui e querem refutar o que eu apresento, porque eu apresento baseado na Bíblia, que eles não venham somente com a argumentação pessoal, individual, sem base nas escrituras, né? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante trazer aqui, vamos lá, o Adailton, né? Então, ele assistiu o vídeo, você se lembra muito bem do videozinho de ontem aí, né? Estava falando sobre o dízimo e tal, e tudo mais, né? E aí agora ele coloca assim, ó. Veja aí. Não sei o nome de quem está na voz. Aí... Eu não sei de que... Ele deve estar falando daquele pastor, líder religioso, que ele fala, olha, eu fico até doido da cabeça, né, que fora da igreja não há salvação. Deve ser isso que ele deve estar falando, mas vamos lá. Não sei o nome de quem está na voz aí. Sabe por quê? Porque não tem ponto, não tem vírgula, não tem exclamação, não tem ponto e vírgula, não tem nada, né? Então fica difícil. Vamos lá. Não sei o nome de quem está na voz aí. O que você diz não é verdade. Por exemplo, em sua conversa aí no minuto 2.6, eu fui ver a conversa para ver se tinha alguma coisa a ver, não vi nada, mas vamos lá. Você acha que os adventistas guia cego? Isso não condiz com a verdade. Assim como tantas outras palavras suas nesse vídeo. A adventista apresenta a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Não existe meio termo, você está fazendo um desserviço para Deus, pense bem. Então, Adailton, é assim, eu não vi você contestar historicamente, biblicamente, o que eu disse. Simplesmente vir aí e escrever, ó, o que você está escrevendo não é verdade. Não está certo, pense bem. Baseado em que você quer que eu pense bem, meu irmão? Agora, se você contra-argumentar com fatos, eu não tenho como realmente não aceitar a sua argumentação, desde que esteja embasada na história e na Bíblia. Agora, no seu achismo, meu irmão, eu vivi 20 anos aí no adventismo, nesse tal achismo. Tá certo? Então você acha isso, você acha aquilo, você acha aquele outro, né? Então veja que infelizmente ele só entrou aí para refutar por refutar, mas sem base nenhuma, né? Isto, infelizmente, é a consequência do sistema religioso. Não dá para pensar que é só no adventismo. Em todas as denominações, as pessoas se tornam isso. Isso o quê? Não consegue argumentar baseado em fatos. Só consegue contra-argumentar baseados no achismo ou
no DNA de Ellen White, né? Muito bem. Daí eu achei interessante eu trazer esse vídeo aqui, esse texto aqui para gente discorrer, tá certo? Para mostrar para vocês o que é o Adventismo. Não é só essa moça que eu trago aqui, não é outros membros que eu já trouxe. É de uma 99,99% das pessoas são assim. Eles fizeram questão de absorver o DNA de Ellen White, né? Então, meus irmãos, nós vamos agora, tá? Ao vídeo da mocinha aqui, tá certo? Lembrando, tá, que se você achar que eu estou ganhando dinheiro com isso, não estou ganhando, nunca ganhei, faz não sei quantos, acho que já quase uns 10 anos que eu tenho o canal, tem aí as monetizações chegando, as visualizações chegando a quase 1 milhão de visualizações, quase 11 mil inscritos, e eu não ganho um centavo disso, porque o que eu recebi de graça eu repasso, tá certo? Vamos lá, vamos ao videozinho da mocinha aí. Lembrando que eu sempre faço isso, eu paro, né, argumento e tal e tudo mais, porque se deixar correr muito o vídeo e não quebrar o vídeo, né, para argumentar as afirmações aí das pessoas que eu trago aqui, passa como uma verdade, tá bom? Vamos lá. Olá, amados, tudo bom com vocês? Olha só, mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês assistam ele até o final para poder comentar aí embaixo e dizer a sua opinião, tá bom? Tá bom, irmã, é exatamente isso que eu faço nos meus vídeos aqui. Eu vou dar a minha opinião, a minha maneira de enxergar aquilo que você está trazendo aí nos seus vídeos, no seu canal. É exatamente, a diferença é que eu não estou colocando texto aí no seu vídeo. Eu estou trazendo um vídeo comentando o teu vídeo, tá bom? É o que eu estou fazendo, comentando o que eu acho. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre Ellen White. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Ellen White. Muito bem, até que enfim chegou um videozinho aí que você vai dizer como é que você vê Ellen White. Muito bem, vamos lá. Você já ouviu falar nessa mulher? Será que ela está sendo citada nas escrituras bíblicas? Será que Deus fala nessa mulher nas suas escrituras? Isso é... Será que Deus fala dessa mulher nas escrituras? Olha, eu já li algumas vezes a Bíblia, estudo ela constantemente, mas eu não consigo ver Ellen White aqui na Bíblia. Eu não consigo. Será que ela vai trazer Ellen White? Vai conseguir mostrar para nós Ellen White na Bíblia? Poxa vida, vamos lá, vamos ver. A gente vai ver hoje, tá bom? Nós vamos ver hoje, tá bom, vamos lá. Tô aqui ansioso, tá? Vamos lá, para ver Ellen White na Bíblia. Então vamos lá tentar entender um pouquinho sobre Ellen White. Olha só, ela é uma das cofundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é cofundadora porque vieram outras pessoas antes dela, tá bom? Corretíssimo, o que ela está falando é isso mesmo, tá certinho. E nós, adventistas do sétimo dia, cremos que ela recebeu sim o dom profético dado por Deus através do Espírito Santo. Bom, você viu que ela falou, nós, adventistas, acreditamos sim que ela recebeu o dom profético ou o dom de profecia de Deus através do Espírito Santo. Bom, vamos lá. Em Deuteronômio fala lá sobre profetas, né? Diz lá. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, vocês quem? Vocês hebreus. Vocês hebreus.
Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Em outras palavras, não acreditem nessa pessoa quando essa pessoa diz assim, vi que o Senhor me mostrou em visão, sonho, meu anjo disse, se isso acontecer, de alguém falar assim, e não ocorrer o que ele está pronunciando, não tenham medo dele. Não acreditem nesse profeta, porque ele não fala em nome de Deus, ele fala com presunção. É isso que a Bíblia apresenta. Então, como aquela moça, disse que os adventistas acreditam sim que Ellen White recebeu o dom profético de Deus, dado pelo Espírito Santo, baseado então numa estrutura bíblica sobre o profeta, vamos analisar Ellen White, tá? Vamos ver. Então, Ellen White predisse que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. Sua profecia com relação à Inglaterra dizia respeito à Guerra Civil Americana e não se cumpriu. Veja, meus irmãos, o que nós lemos lá em Deuteronômio não está dizendo assim, se o profeta falar duas coisas. Não, se o profeta falar e duas coisas não se cumprir, não acreditem. Três coisas, não. Se ele falou uma e não se cumpriu, não tenha medo. Não acredite. Bom, Ellen White fez essa profecia e não se cumpriu. Vamos lá. Ellen White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. A cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país. Profecia que não se cumpriu. Ellen White, baseando-se equivocadamente em outros autores, predisse que a Turquia deixaria de existir. A Turquia continua a existir e atualmente não parece haver possibilidade de que venha a deixar de ser um país tão cedo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se amanhã a Turquia vai deixar de existir, não é porque Ellen White profetizou, porque ela já falou duas antes que não aconteceu. Circunstancialmente aconteceu. Compreende? Vamos lá, vamos continuar. Então, não se cumpriu. Ellen White profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Ela se referia a pessoas que estavam presentes em uma reunião da Igreja Adventista e por já haverem morrido todos que estavam lá, né? Essa profecia também, nananina, não se cumpriu, irmãzinha, que está dizendo que Ellen White recebeu sim o dom profético dado por Deus através do Espírito Santo. E olha que eu não vou entrar nem no mérito das profetadas da volta de Cristo, aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores, né? Não vou entrar nem no mérito disso, não vou entrar no mérito onde ela fala dos pecados, né? Pecados de tomar café, tomar chá, a mulher usar chapéu, né? O pecado do piano dentro da igreja e por aí vai. Eu vou ficar aqui nas profetadas dela, né? Então, não se cumpriu. Vamos lá, vamos ver outra profetada dela. Ellen White afirmou em 1850 que Cristo retornaria poucos meses depois. Irmãzinho, mais uma profetada da sua profetisa que não se cumpriu. Vamos lá.
Ellen White afirmou que a Guerra Civil Americana era um sinal de que Cristo iria logo retornar. A Guerra Civil Americana terminou em 1865. Não se cumpriu mais uma profecia de Ellen White. Vamos lá. Ellen White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. A escravidão na América foi abolida e, nananina não, Cristo não voltou. Vamos ver se tem mais aqui profetada dela. Tem mais uma aqui. Ellen White profetizou que a escravidão seria restabelecida nos estados do sul dos Estados Unidos. O contexto da sua declaração era também por ocasião da Guerra Civil Americana e essa profecia não se cumpriu, irmã. Que dom profético é esse dado por Deus através do Espírito Santo para essa mulher, minha irmã? Como eu gostaria que caísse nas mãos delas esses meus vídeos. E lhe dou toda a liberdade de você me adicionar no teu WhatsApp e a gente bater um papo, irmã. De repente você é que tem razão e eu estou errado. De repente, historicamente e através da Bíblia, quem tem razão é você e não eu. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma profetada dela aqui. Ellen White profetizou que a terra será logo despovoada se Jesus demorar a voltar. A despeito de tantas guerras, fomes, epidemias, o que vemos é que a terra está cada vez mais povoada à medida em que o tempo passa. Não se cumpriu. Ellen White predisse que os senhores dos escravos dos seus dias experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Todos os senhores dos escravos de seu tempo já estão mortos e não se cumpriu, minha irmã. Ellen White profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Não se cumpriu, minha irmã. Paulo também disse, e nós, os que estarmos vivos, eu tenho vídeo aí no meu canal já explicando isso, o porquê que Paulo, ele se coloca, nós, os que estarmos vivos, todo contextualizado, tá certo? Vamos lá, mas ela não, ela fez a profecia que ela estaria viva ao ver o retorno de Cristo. Vamos lá. Deixa eu parar um minuto aqui, antes dela continuar. Então, já dá para perceber que a nossa irmã aqui é um instrumento útil na mão do adventismo, que sai falando, algumas coisas que, se forem trazidas a fatos históricos, escritos da própria Ellen White, e também nas escrituras, a gente já dá para perceber o quê? Que não é a tal profeta que ela diz que nós adventistas acreditamos. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, claro, vocês podem acreditar no Papai Noel, no Saci Pererê, na mula sem cabeça, em Henri Cristo, Ellen White. Vocês são livres para acreditarem no que vocês quiserem. Só que precisa parar e analisar, nesta crença de Ellen White como sendo uma pessoa que recebeu o dom profético dado por Deus através do Espírito Santo. Nós, os adventistas, acreditamos nisso. Você disse, ok, vocês acreditam, mas baseado na Bíblia, essa mulher nunca foi... Desculpa de eu estar fazendo assim, tá bom, irmão? Toda hora. É porque deu uma mexida aqui no local e levantou um pouquinho de pó, tá bom? Então, não dá para dizer que biblicamente, minha irmãzinha, que essa mulher é uma profetisa. Não dá para dizer isso, de jeito nenhum. A não ser simplesmente na crença. Nós, adventistas, acreditamos. As pessoas acreditam no que quiser. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar. Entendemos aí um pouquinho sobre Ellen White. Agora vamos entender.
entender um pouquinho sobre Ellen White, ela só fala isso, né? Que nós adventistas acreditamos tal, mas quando a gente vai contextualizar com os fatos dela, como profetiza através da Bíblia, cai por terra. Mas veja, é falácia, vai falando, atropelando as coisas. E ela só fala e não traz nenhuma argumentação para a gente comprovar, né? Vamos lá. Um pouquinho sobre a questão da Bíblia em relação aos profetas. Bom, então ela apresenta Ellen White como profetisa e agora ela vai para a Bíblia para analisar um pouquinho sobre os profetas. O que ela está querendo dizer aqui? Querendo induzir as pessoas que ela foi induzida. Repito, não quero crer que ela esteja com má intenção. Só é um instrumento na mão do adventismo como um dia eu fui. Um dia não, como eu fui por anos, 2 décadas, né? Instruindo pessoas da maneira que eu recebi. Eu não vou dizer inocente, tá? Mas fui induzido. E ela também. Então agora ela vai levar as pessoas a crer, já que ela falou em Ellen White, nós já vimos quem é Ellen White, não é profetisa, né? E agora ela vai fazer um link com a Bíblia sobre os profetas bíblicos. Preste bem atenção à maneira que ela quer argumentar. A Bíblia não cita todos os nomes de todos os profetas, muito menos daqueles que viriam a existir posteriormente. Bom, ela disse que a Bíblia não cita o nome de todos os profetas, nem mesmo aqueles que iriam existir posteriormente. Bom, irmã, agora você precisa me ajudar. Posteriormente, a partir de quando? Porque a Bíblia diz lá em Lucas que a lei e os profetas duraram até João. Desde então quando? Desde então até de João para frente, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Irmã, então vamos lá. A Bíblia não cita todos os profetas, nem aqueles que iriam aparecer posteriormente. Lá na frente da onde? A partir de quando, irmã? Porque a Bíblia ela fixa um tempo. Até João, os profetas apareceram e duraram, porque tinham que falar. Os profetas, eles foram levantados pelo Criador para anunciar diversas coisas. E a mais importante delas é a vinda do Cristo, do libertador. Tá certo? Aí, por que existe esse corte até João? Porque Cristo veio. Não precisa mais levantar profetas para falar do Cristo, porque ele já veio. Aí ele mesmo, como profeta, né? Ele mesmo começa a anunciar o reino. Tá bom? Muito bem esmiuçado. Agora nós vamos entrar na ideia dela. O que é que a Bíblia fala dos profetas que seriam levantados posteriormente? Vamos ver o que é esse posteriormente dela. Vamos lá. Mas o que nós podemos ver é que a Bíblia ela cita sim a veracidade do dom profético. E esse é o nosso ponto de partida para entender esse tema de hoje. A Bíblia atesta o dom profético? É claro que atesta. Todos os profetas que tem na Bíblia, né? Ezequiel, Jeremias, Isaías, Joel, Amós, Miqueias e por aí vai. A Bíblia atesta realmente. E agora é o ponto de partida, segundo ela. Vamos lá. Não se esqueça, ela quer trazer Ellen White para esse nível. Depois eles dizem que eles não têm Ellen White como uma segunda Bíblia, mas vamos lá. Então ela está querendo trazer Ellen White no nível dos profetas bíblicos ou canônicos. Vamos lá. Canônicos é os que estão aqui dentro. Mas se você for na Bíblia católica, você vai ver outros livros ali dentro que servem muito bem. E outros livros fora até da Bíblia católica, que infelizmente foram descartados pelos concílios, que, fazendo a devida peneira, a devida contextualização, né,
serve bastante para a gente compreender muita coisa que tem buraco aqui. Buraco em relação ao Criador? Não. Buraco em relação à informação. Só isso, tá? Vamos lá. No livro de Atos, no capítulo 2, versos 17 e 18, a palavra de Deus é bem clara em dizer que, em todos os momentos da história, Deus se utilizaria dos seus profetas. Então ela fala do livro de Atos, onde a palavra de Deus é o Cristo. Mas eles acham que é a Bíblia, mas não tem problema. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é o Cristo. Mas essas pessoas querem dizer que é a Bíblia, né? Que o quê? Que iriam ser levantados... Opa, deixa eu voltar um pedacinho aqui para não fugir, porque eu me ative aqui sobre, né, a palavra de Deus. Deixa eu ver o que ela fala aqui, só um minuto. A veracidade do dom profético. E esse é o nosso ponto de partida para entender esse tema de hoje. No livro de Atos, no capítulo 2, versos 17 e 18, a palavra de Deus é bem clara em dizer que, em todos os momentos da história, Deus se utilizaria dos seus profetas. Em todos os momentos da história, eu queria ver onde está escrito isso, que em todos os momentos da história, até a volta de Cristo, a restauração da terra, iria começar a usar profetas. Por quê? Se os profetas duraram até João, então essa passagem da Bíblia está furada. Que ia ter mais profetas depois de João para anunciar o Cristo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui para entender o que ela está falando, tá bom? Vamos lá. E que nos últimos dias o dom da profecia estaria sim em vigor. Então ela cita lá o livro de Atos, né? E a gente vai dar uma lidinha no livro de Atos para contextualizar. Você que já segue aí os meus vídeos, sabe que eu não deixo passar batido. Nós temos que contextualizar e não ficar somente no texto que ela está dizendo. Então vamos lá. Atos capítulo 2, nós vamos ler... vamos primeiro dizer o que é. Então, todo mundo que estava de todos os lugares estavam ali e vendo pessoas falarem, e elas estavam escutando elas falarem, né? E num determinado momento elas não estavam entendendo o que aquelas pessoas estavam falando, tá certo? Porque nem todos que estavam ali estavam recebendo o poder do Espírito do Pai para transformar aquelas palavras no seu próprio idioma natal. Não. Então, o que acontece? Então, a partir do verso 12, aqueles que não estavam entendendo o que estava sendo dito em relação ao reino do Criador, no verso 12 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, um para os outros, que quer dizer isto? E outros, né, que não estavam entendendo nada, não tinha lá recebido o poder do Espírito Santo, não sei o porquê, não vou entrar no mérito, mas tinham aqueles que sim, estavam entendendo o que estava sendo dito, e tinham outros que não estavam entendendo, estavam zombando e dizendo assim no verso 13. Estão cheios de mosto, ou seja, estão dizendo, estão de fogo, estão mamados. Aí Pedro diz o seguinte, que aí entra no que a moça falou, que nos últimos dias e tal, né? E nos últimos dias para ela, é Ellen White. Nós não estamos nos últimos... Já passou 100 anos de Ellen White. 100 e tantos anos. Que últimos dias são esses, irmã? Mas vamos lá. No verso 14 diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, ou seja, que percebam uma coisa e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, mais ou menos. Vamos lá, aí ele continua. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Opa! Então o profeta Joel fez alguma profecia, falou alguma coisa. O que foi que o profeta Joel disse? Verso 17. E nos últimos dias acontecerá... Então vamos lá. Pedro está trazendo à memória daquelas pessoas que o que o profeta Joel falou estava acontecendo lá, naquele momento.
Não era uma profecia lá para 1844, 1850, 1900, não. Olha, o que vocês estão vendo é a profecia de Joel se cumprindo. Veja o que ele vai dizer no verso 17. Esses homens não estão bêbados. Isso que vocês estão vendo aqui acontecer agora é o que o profeta Joel disse. O que o profeta Joel disse? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Veja, eu também acreditei nessa colocação de um pedaço ali de Atos descontextualizado, achando que vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos terão visões, vou derramar do meu espírito e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Eu fui induzido a ver Ellen White ali, é o que está acontecendo com essa moça. Ela está enxergando Ellen White nesta passagem, mas essa passagem é o que disse o profeta Joel em relação ao que estava acontecendo lá. Vamos lá. Então no profeta Joel, para confirmar o que Pedro estava falando, o profeta Joel disse, olha lá, veja o verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, falarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Compreendeu, meus irmãos e minha irmãzinha? Compreendeu que isso que você está querendo falar, fazer link com Ellen White, com profetas que viriam ser levantados posterior, não sei de onde, porque os profetas duraram até João? Irmã, você está sendo enganada, irmã. Por isso que eu gostaria que chegasse até você os meus vídeos, que eu estou fazendo comentários sobre os seus vídeos. Você está sendo enganada, irmã. Entendeu? Porque aqueles adventistas que estão dentro das igrejas e não estão proclamando nada, que é a maioria, que vai lá todo sábado, quarto ou domingo, ou semana de oração, que vai lá, volta para casa e continua, vai lá, vai... Agora você está proclamando o erro, irmã. Estou tentando abrir os seus olhos, irmã. Certo? Então está claro aí, não se enganem vocês. O que Pedro falou sobre aquilo que as pessoas estavam achando que os homens que estavam falando e eles estavam ouvindo no seu próprio idioma, e os que estavam zombando, que não estavam conseguindo interpretar no seu próprio idioma, disseram que aqueles homens estavam bêbados. Pedro falou, não, isto é profecia de Joel acontecendo agora, e não em Ellen White, irmã. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E você pode estar se perguntando assim, Leila, mas se a Bíblia já é completa, por que eu devo acreditar em profetas? Veja que agora ela vai ler a cartilhazinha lá da Assembleia. Lembra da Assembleia Geral de 2022? Alguém pode perguntar, escuta, se a Bíblia é completa, por que eu tenho que ler outras coisas? Veja, ela já saiu totalmente do contexto bíblico e já está caindo de cabeça nos escritos de Ellen White, tá? Vamos lá, vamos ver a justificativa que ela vai dar para nós não precisarmos, apesar que eu vou falar uma coisa para você. Cai como uma luva esse conceito de dizer que, olha, você precisa de outros escritos para você entender o que está escrito na Bíblia. Com isso, os líderes religiosos, o que eles escrevem para vender, o que a casa publicadora vende, tem de lucro mais de 2 bilhões, B de bola, bilhões de dólares por ano de lucro, irmão. Então precisa dos escritos de Ellen White porque você foi convencido de que você é um tapado. Você é burro, você é ignorante. Você não tem capacidade de entender ó Israel, esse mandamento é para vós. Não, você não tem capacidade de entender que esse mandamento é para Israel. Não, precisa de Ellen White para dizer, olha, é para Israel, mas nós, como somos Israel espiritual, em Cristo, não na lei mosaica, somos Israel espiritual
em Cristo, não na lei mosaica, as pessoas ficam convencidas. Então precisa disso, essa argumentação, né? Vamos ver. As pessoas dizem, se a Bíblia é completa, por que temos que ir para outros profetas, tal? Vamos ver o que ela vai falar. É simples. O dom da profecia dos últimos dias. O dom de profecia dos últimos dias que ela citou Atos, que era Joel falando sobre Atos e não sobre Ellen White e profetas levantados posteriormente, tem que deixar claro isso, ela vai levar para isso. Não é isso que Pedro falou e nem Joel afirmou, tá? É um dom profético que nos leva, nós cristãos, nos leva de volta ao estudo da palavra de Deus. Então entendi. Então Ellen White foi levantada para fazer os cristãos voltarem à palavra de Deus. Ora, então, ela está dizendo o seguinte, que as pessoas têm que ir até Ellen White, outros profetas não valem, tá? É só Ellen White, para as pessoas voltarem à palavra de Deus. Vamos ver, vamos lá, vamos continuar. Aguça o nosso desejo de entender mais sobre a palavra de Deus. Viu? O desejo de entender mais a palavra de Deus. Ela foi convencida que ela é incapaz de ler um simples: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto o quê? O amor mútuo. Todos conhecerão que sois meus discípulos. O que está escrito aqui? Que para ser discípulo de Cristo eu tenho que amar o meu semelhante. E ele deu um novo mandamento, contextualizando para aqueles que tinham o mandamento mosaico. Agora, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu não tenho um novo mandamento, porque eu nunca estive debaixo da lei mosaica. Então, fica difícil. Ela foi convencida que é impossível ela entender uma coisa dessa, né? Fica impossível ela entender que quando está escrito assim: falai aos filhos de Israel, lembra-te do dia de sábado. Para o Israel, ela foi convencida que ela precisa de Ellen White para traduzir um simples assim está escrito ou um assim diz o Senhor. Percebe, irmão? Diferentemente do que muitos pensam, o profeta dos últimos dias não é aquele que vem para acrescentar algo à Bíblia. O profeta dos últimos dias, que não tem base na Bíblia, que aqui que ela está falando é em relação a Ellen White, que não veio acrescentar nada do que está na Bíblia. Não, irmã. Não veio acrescentar nada. Irmã, então você está defendendo uma pessoa que você nunca leu realmente os escritos de Ellen White. Ellen White acrescenta um monte de coisa que não está na Bíblia. Eu vou dizer um gigante que vocês carregam nas costas. A doutrina do juízo investigativo, isso não tem base na Bíblia. Porque a Bíblia de fato já é completa, mas ele vem com essa função de nos levar de volta à palavra de Deus. Se a Bíblia é completa, eu não preciso de nada para me conduzir de volta à palavra de Deus. Eu mesmo volto à palavra de Deus. Entende? Você está querendo colocar os escritos de Ellen White, que você ainda não falou, que os profetas modernos e tal, tudo mais, do fim e tudo mais, é Ellen White. Então, para que eu preciso da bengala Ellen White para vir aqui? Eu venho direto. Eu não preciso de Ellen White. Para aguçar o nosso desejo de entender ainda mais sobre esse Deus. E é exatamente assim que aconteceu, né, com Ellen White. Muitas pessoas ali da época estavam desestimuladas a ler a Bíblia, a ter uma vida de comunhão com Deus. Veja, então ela está dizendo que na época de Ellen White, que ela começou a fazer aqueles monte de profetada, as pessoas estavam desestimuladas a ler a palavra de Deus. Veja, que pobrezinha, né? Mais uma vez, ouviu cantar o galo, não sabe aonde, né? Ela ouviu alguém falar isso, viu algum videozinho da internet e está repetindo que na época de Ellen White as pessoas estavam desestimuladas a ir à Bíblia. Bom, minha irmã,
eu lhe aconselho a você fazer uma pesquisa rasa, como eu fiz uma pesquisa rasa para trazer aqui, sobre o grande reavivamento de 1850, época de Ellen White, que estava profetando. Entendeu, minha irmãzinha? E você vai ver que na época, em Nova York e nos arredores, aliás, eu tenho os vídeos aí no meu canal que eu falo disso, né? Sobre o Adventismo, William Miller, né? O grande desapontamento, Ellen White em Atkinson, e aí por diante eu falo um pouco do grande reavivamento de 1850. Mas eu vou trazer aqui agora, tá bom? Uma pesquisa rápida de 1850, a gente vai ver um pouquinho se as pessoas em que Ellen White estava ali profetando estavam realmente desestimuladas a ler a Bíblia, a ir para a Bíblia, ser espiritualizadas, tudo dentro do contexto do sistema religioso, tá? Claro. Então veja, naquela época, grandes tendas foram levantadas, reuniões campais gigantescas, tá? Mas não vamos ficar com o que eu falo, não. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu irmão. Eu vou dar uma sumidinha da tela, eu vou lendo e você vai acompanhando aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver aí o que fala no século XIX sobre o grande despertamento. Século XIX, diz lá. Nos Estados Unidos, de 1800 a 1850. Nos Estados Unidos, o segundo grande despertar foi o segundo grande avivamento religioso. Então, irmã, as pessoas estavam sim sendo incentivadas sim a voltar à Bíblia, ser espiritualizadas. Estavam sim, irmã. Isso é uma informação que eu não sei de onde você pegou e você está repassando errada. Então, vamos lá. Foi o segundo grande reavivamento na história dos Estados Unidos e consistiu na experiência de salvação pessoal renovada em reuniões de avivamento. Seus principais líderes incluíam essas pessoas que estão aqui. Aí vamos lá. O reverendo Charles Finney foi um líder importante do movimento de avivamento evangélico nos Estados Unidos. Reuniões de avivamento foram realizadas em muitos de seus estados do Nordeste de 1821 em diante, irmã, e ganharam muitos adeptos. Para ele, um renascimento não era um milagre, mas uma mudança de mentalidade que, em última análise, correspondia ao livre-arbítrio da pessoa. Suas reuniões de avivamento, estamos falando só desse aqui, ó. Só desse Charles, tá certo? Charles Finney. Mas teve muitos, tá bom? Suas reuniões de avivamento criaram ansiedade na mente dos penitentes de que suas almas só poderiam ser salvas pela submissão à vontade de Deus, como Finney demonstrou com citações da Bíblia. Finney também realizou reuniões de avivamento na Inglaterra. Veja, até lá na Europa, irmã. Primeiro em 1849 e depois na Inglaterra e Escócia, 1858 e 59. Na Nova Inglaterra, o renovado interesse pela religião e tal, aí vai tá falando aqui da Nova Inglaterra, não vou entrar mais no mérito aqui, tá certo? Mas vamos lá. Então, dá para ver perfeitamente, né, irmãzinha, que você, infelizmente, está errada, irmã. Você está errada. Está ensinando errado. É cego guiando cego, irmã. Quando você fala que as pessoas não estavam sendo estimuladas a irem para a Bíblia, fazerem parte de denominações espiritualizadas, não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Estou falando do que ela disse, que Ellen White surgiu naquela época porque as pessoas estavam desestimuladas. Não é verdade, irmã. Naquela época teve grande reavivamento espiritual, tá? E Ellen White estava bem no centro disso e é por isso que ela surgiu, porque ela era só mais uma. Vai lá, irmã, se você não assistiu, vai lá sobre o adventismo que eu tenho aí no canal, tá bom? Ela só foi mais uma que se levantou, entre muitos que se levantaram. Tá certo? Agora, dizer que ela se levantou porque estava todo mundo desestimulado, não é verdade, irmã. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar.
E Ellen White, inspirada por Deus, fez cartas e enviou para essas pessoas. E elas se voltaram de volta à Bíblia. Vamos lá, e Ellen White, inspiradas por Deus, dentro do contexto dela, Ellen White é uma profetisa porque foi inspirada por Deus por escrever cartas para as pessoas se tornarem espiritualizadas. Bom, então, pessoas como eu que estou fazendo meus vídeos tirando as escamas das pessoas, eu sou um profeta? No sentido da palavra de proferir, de falar, sim. Mas no sentido que ela quer dar de Ellen White, que quer colocar no nível dos profetas canônicos, profetas bíblicos, que ela não se encaixa de jeito nenhum, porque os profetas duraram até João. Então, no nível de Ellen White, eu não sou esse profeta. Eu sou só um profeta de falar. Qualquer pessoa que começar a falar das verdades, ele é um profeta. Porque ele está falando. Ele não está sendo vidente, como os profetas bíblicos foram até João, em relação ao Cristo. Por isso que eles foram levantados para diversas advertências, e entre elas a mais importante é a vinda do libertador. Vamos lá, irmão. Começaram a ter mais comunhão com Deus através da leitura da palavra. Ter comunhão com Deus não é eu ler a Bíblia e fazer parte de uma denominação. Ter comunhão com Deus é eu entender na Bíblia como eu tenho comunhão com Deus. Ou ser um discípulo do Cristo. Cristo disse, cada vez que vocês fizessem a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Entendeu, irmã? Então veja que num balaio só ela já está dizendo. Ellen White é profetisa que foi levantada por Deus dos profetas canônicos, mas fora do tempo canônico, que eu não sei onde ela se apegou para isso, porque a Bíblia é clara, durou até João, e agora de quebra está enfiando aí participar de igreja. Justamente para isso que o profeta dos últimos dias serve. Irmã, profeta dos últimos dias em relação ao livro de Atos, ao Pentecoste, irmã. A gente precisa entender que existem dois tipos de profetas. O primeiro grupo é o grupo canônico, que é aquele grupo de profeta que tem seus nomes inscritos ali na lista de inspirados e os seus inscritos estão no cânon ou na Bíblia. E existe o segundo grupo, que é aquele grupo não canônico. O grupo não canônico, ela vai trazer aqui, são alguns profetas que são citados aqui, mas não tem livros. Isso é uma coisa. Outra coisa ela queria arrastar para Ellen White. Que não tem os seus nomes na lista de inspirados ou não tem os seus inscritos no cânon ou na Bíblia. Ellen White faz parte desse segundo grupo. Percebe, irmão? Ellen White faz parte dos profetas bíblicos. Fora do templo, mas está colocando no mesmo nível. Aí diz, né, que eles não idolatram Ellen White, que eles não têm Ellen White como uma segunda Bíblia. Mas a Bíblia nos afirma que Deus se utilizaria dos profetas, mesmo aqueles não canônicos. Porque como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 29, verso 18, sem profecia o povo se corrompe. Qual povo, irmã, que sem profecia se corrompe? Qual povo, contextualizando, olhando essa passagem que você acabou de dar? Qual povo? Eu, você, irmã? Não, o povo hebreu, o povo de Israel, irmã. E tem um texto que a gente pode ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, verso 29. Nesse texto a gente vai ver que existem três profetas sendo citados nesse texto. E são profetas não canônicos, comprovando assim que Deus se utiliza de profetas, mesmo que não canônicos. Que duraram até João. De João para trás, está tudo certo.
Agora você está querendo convencer as pessoas que de João para frente tinham profetas que iam ser levantados. Eu não sei aonde você se apegou. Você está pegando tudo versos isolados, descontextualizados, para justificar Ellen White, interpretação errada de Atos. Então, basicamente, a função do profeta dos últimos dias é pegar as escrituras e pô-las como única regra de fé e prática, que é a mesma coisa que nós, cristãos, nós adventistas, fazemos. E a Bíblia mostra que a única regra de prática e fé é crer em Cristo e amar o meu semelhante. É isso que Cristo falou. Na primeira carta de João, capítulo 3, dos versos 20 em diante, João deixa muito claro que o mandamento para as pessoas, para toda a humanidade, o mandamento é crer em Cristo e nos amarmos uns aos outros como Ele mandou. Mas o que mais me chama a atenção é ver que as mesmas pessoas, na maioria das vezes, que criticam a nossa crença no dom profético dado a Ellen White, são as mesmas pessoas que abraçam esses profetas, entre aspas, momentâneos da internet, que aparecem assim nos vídeos do nada, oferecendo mundos e fundos, dizendo que em 3 dias vai acontecer tal coisa. Então, esses profetas que dizem que no fim, né, que daqui 3 dias vai acontecer tal coisa, isso, aquilo, aquele outro, né? Então veja, baseado nisso, eu não ia trazer aqui porque nem me passou pela memória, mas baseado nisso, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu vou conseguir trazer, tá? Só um instante. Né? Baseado nisso, que as pessoas ficam acreditando né, nos profetas da internet dizendo que em tal dia vai acontecer tal coisa e tal, isso e aquilo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui um líder religioso que eu vou tentar trazer o vídeo dele aqui sem mostrar a face dele, né? Por motivos óbvios. Vamos ver aqui se eu consigo, porque como está tudo montado eu montei tudo aqui para aparecer somente 2 coisas. Eu estou tentando abrir aqui para ver se aparece. Bom, enquanto isso eu vou falando outras coisas, tá? Então, irmãos, é assim. Existe aí um canal de um pastor que ele faz uma tempestade sobre o tempo do fim, isso e aquilo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, que tirando o crédito de pessoas que estão trazendo a verdade, porém, ela está falando assim, ó, desses que aparecem na internet, mas isso não serviu para mim, porque eu não fico fazendo profecias, que isso vai acontecer daqui 3 dias, 4 dias, isso e aquilo, e não acontece. Não é o meu caso, tá certo? O meu caso é, eu só estou trazendo à mente dos adventistas, do sistema religioso como um todo, a ideia de que aonde eles estão fazendo parte, isso não tem base na Bíblia, só tem base nas doutrinas, nas regras daquela igreja, e nada mais que isso. Bom, então, irmã, se você está dizendo que nós não podemos, presta bem atenção, tá bom, irmã? Não podemos crer nas pessoas que fazem tipo de profecias que daqui 3 dias está acontecendo alguma coisa, então você está falando contra o seu próprio líder religioso. Deixa eu ver aqui mais um instante, tá bom, irmãos? Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo. Só mais um instante. É conhecidíssimo na internet, no meio adventista, este líder religioso, tá? Consegui abrir aqui. Mais um instante. Ser atendido e Vamos lá. Eu vou tirar a face dele. Vou deixar somente o áudio, tá? Eu vou subir aqui. Vamos lá. Hoje nós temos 2 notícias para abordar, para provar que o que Jesus falou que aconteceria está se cumprindo em nossos dias. Jesus falou, e nós vamos mostrar o verso daqui a pouco para você. Uma profecia que iria se cumprir nos dias finais. E nós temos 2 notícias para mostrar, para abordar, para comprovar. E eu quero a participação de cada um de vocês.
Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pastor, verdadeiramente estamos no fim. Ou então, pastor, o senhor está viajando, o fim ainda não chegou. Pastor, ainda falta... Bom, eu não entro no canal dele para escrever nada e nem assistir vídeo, é que as pessoas me mandam. Me mandaram esse vídeo aí do canal dele e eu nem perdi meu tempo de trazer aqui, porque... Então veja, irmã, esse pastor, que é um líder religioso, pastor da tua denominação, ele faz pregação. Todos os vídeos dele, já me falaram, que sempre tem essa coisa de um fim eminente. É exatamente isso. Então, você está dizendo para não crer neles também. Entende, irmã? Mas eu entendo você, irmã. Você está no primeiro amor, aquela coisa que tudo que apresentam para você é maravilhoso, é verdadeiro. Mas isso seria uma verdade absoluta se você vivesse em 1940, 1950, 60, 70 e até 80. De lá para cá não dá mais, irmã. Você é jovem, você tem toda a informação na tua mão, aqui, ó, no celular. Não dá para você cegamente achar que tudo é verdade. Mas vamos lá, vamos continuar. Sua casa, que você precisa fazer isso, segurar aquilo, colocar um anel no dedo. São muitas profecias, entre aspas, mundanas, e as pessoas abraçam, e as pessoas querem, e as pessoas creem. Mas o dom profético não tem nada a ver com isso. O dom profético vindo de Deus, dado realmente por Deus, é algo com a visão espiritual, mais do que algo com a visão. Muito bem, meus irmãos. É isso que eu queria trazer para vocês, mais um videozinho dela. Veja o quanto ela está completamente contaminada, atolada até a testa de somente doutrina da igreja, mas não tem base na Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Legal aí que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!